Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Vanessa. Hoje eu vim contar uma história para vocês que aconteceu com os discípulos e com Jesus dentro de um barco. E essa história está aqui na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E ela se chama A Tempestade Acalmada. Vocês já viram uma tempestade? Nossa, faz aqueles barulhões, não é? Aqueles trovões fortes, que às vezes dá até medo, né? A história começa assim: A Tempestade Acalmada. Jesus, ele gostava de usar parábolas para que as pessoas pudessem entender seus ensinamentos. E não tinha quem não se encantasse com essas histórias. Certa vez, sentado à beira-mar, acompanhado dos seus discípulos e de muita gente que gostava de ouvir as suas mensagens de amor, Jesus contou muitas parábolas. À tardinha, disse aos seus amigos discípulos: vamos para o outro lado da margem. Eles se despediram da multidão e subiram nas barcas. Como eles eram muitos, várias barcas acompanharam a travessia. Mas, em pleno mar, surgiu uma forte tempestade e os barcos começaram a se agitar violentamente e as ondas eram muito altas. E as pessoas, os discípulos, começaram a ficar com medo, porque era uma agitação e os barcos indo para um lado, indo para o outro. Porém, Jesus parecia não estar nada preocupado com os ventos e as trovoadas. Ele dormia na parte de trás do barco. Os discípulos estavam com medo e desesperados e foram acordar Jesus. Mestre, mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Despertado, Jesus ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cale-se. A tempestade parou na hora e o mar ficou tranquilo. Jesus então chamou a atenção dos amigos: como vocês são medrosos? Será que ainda não tem fé suficiente? Jesus queria dizer que na sua presença não é preciso ter medo de nada, pois Ele sempre cuidará de nós. Os discípulos começaram a cochichar entre eles: meu Deus, até o vento e o mar obedecem a Jesus. Os discípulos ficaram admirados. Imagina, aquela tempestade, aqueles barulhos cessaram, porque Jesus, Ele tem poder, Ele é poderoso. Ele mandou calar e tudo ficou tranquilo. Os discípulos estavam com medo. E nós também, às vezes, temos medo, não é? As crianças têm medo também. Tem criança que tem medo de dormir no quarto sozinho. Tem criança que tem medo de escuro. Tem crianças que têm medo quando vem aquela chuva forte, aqueles trovões. Ficam com muito medo. Mas quando você tiver medo, você faz igual os discípulos. Chama por Jesus. Jesus, fica comigo, Jesus. Tira esse medo. Jesus, cuida de mim.
E Jesus vai cuidar de você, porque Jesus não está dormindo. Os discípulos pensaram que Jesus estava dormindo, mas Jesus não estava dormindo. Jesus, ele está sempre acordado. Jesus, ele sempre cuida de nós. Então, toda vez que você tiver medo, você fala: Jesus, fica comigo, chama pelo nome de Jesus. Porque Jesus, ele é poderoso e ele cuida de nós. Tá bom? Fica com Deus. Tchau.